açougueadas e tal, até que acontece o quê? Ele era uma bênção, ele era, né, estava no Monte Santo do Senhor, até que entrou nele. Então, iniquidade é quebra de princípio. Quer dizer, qual é o pecado de Satanás? De Lúcifer, do anjo de luz, do querubim. Então, ele quebra um princípio. Então, é isso que ele vem fazer dentro do povo de Deus. Fazer o povo de Deus quebrar princípios. Rapaz, você vê isso claramente, pessoas frágeis, fracas, mesmo com conhecimento bíblico. Tem pessoas que têm conhecimento bíblico e tu vai falar assim, gente, o que está acontecendo? A vida é um mar de problema por causa de quê, irmão? Quebram princípios e acham que isso é normal. Outro dia a gente estava falando sobre casamento. Rapaz, como se quebra o princípio do casamento e acha que isso é normal. Não, isso entrou dentro da igreja. Escuta, irmãos, isso entrou dentro da igreja que nem uma praga. E isso é uma praga mundana, que entrou dentro da igreja de qualquer maneira. E você vai ver, é uma prática. E está lá escrito assim, ó, que Deus uniu. Não separa, ponto. O resto é plano B. E as pessoas estão sempre indo, não, vamos para o plano B. Irmãos, define bem. Você vê que Balaão, eu estudei esses dias, estava revendo a doutrina de Balaão. As pessoas têm que ir até Deus para perguntar. Então, na hora de separar, você separa de qualquer maneira. Vai até Deus perguntar. Eu quero me mudar daqui para o Rio de Janeiro. Muda. Mas antes de mudar, você tem um Senhor, rapaz. Você quer comprar um automóvel, sei lá, o que você quiser fazer. Vai lá e pergunta a Ele. Eu quero abrir um negócio. Tudo. Ele vai gerir a tua vida em tudo. Mas aí, sabe o que eu vejo muita gente fazendo isso, irmão. Escolhe, eu quero isso aqui. Eu vou comprar. Aí vai lá e fala assim, Deus, trouxe para aqui para o senhor ungir. Taca a olho aí. Consagra aí. E assim Deus faz. Aí, quando dá errado, Deus ungiu. Sabe o que Balaão fez? É tremenda essa doutrina. Você tem que aprender. Ele vai lá, Deus falou para ele assim, você não pode. Vem Balaão, vem os servos de Balaque. Escuta, vem os servos de Balaque com oferta para que Balaão profetizasse contra o povo de Deus. Quem estava vindo era Josué. Lembra disso? Josué estava vindo, comendo tudo, lambendo tudo e conquistando tudo. E ele apavorado, Balaque apavorado foi lá e mandou comprar, levou dinheiro, prêmio da recompensa. E aí eles foram lá. Sabe o que ele falou? Peraí, olha só, vocês fiquem aqui. Balaque quer muito que você vá lá, Balaque precisa de você demais. Fica aqui um pouquinho, que eu vou orar a Deus, vou perguntar a ele. Aí foi lá. Senhor, quando ele chegou lá para falar com Deus, sabe o que Deus falou para ele? Quem são essas pessoas? Eu não quero você com eles. Não, que eles querem profetizar, você vai profetizar contra o meu povo. Eu não quero você com eles e você não pode profetizar, porque eles são o meu povo. Amém? Aí sai ele. Balaque, aí ele falou, não vou poder ir porque Deus não deixou. Tempos depois, Balaque manda mais dinheiro, prêmio do encantamento, e manda o que mais? Em vez de mandar agora mandar general, mandou ministro, mandou gente mais importante. Aí quando chega lá, agora Balaque falou que não tem como, você tem que ir, agora veio aqui o ministro, não veio mais general não, agora veio o ministro e agora aquele dinheiro que era 200 mil, agora tem 4 milhões aí para você. Sabe o que acontece? Ele fala assim, espera aí, que eu vou perguntar a Deus. De novo. Sabe o que Deus falou para ele? Ele falou assim, vai. Aí ele falou assim, quem é que tá com problema? É Deus? Quer dizer, Deus falou para não ir, que não queria ele com ele, que não queria. E Deus fala assim, vai. Sabe por quê? Porque a gente não vai pregar sobre isso, mas ele já tinha uma posição no coração dele. Ele já tinha feito uma escolha. Tem pessoas, a gente está falando de casar, vamos casar. Já escolheu, chega lá, só leva para ele passar o óleo.
Eu escolhi essa aqui, ó. Ah, é? Vai. É sua. Então, primeiro pergunta. E muitas vezes você já vai para Deus, ó, eu quero me mudar de cidade, porque minha sogra está me enchendo o saco, sei lá. Tem que ir, porque minha mulher quer que eu vá. A gente não anda por sentimento. Nós não andamos por vista. Aí chegou lá, já tomei a decisão, já comprei a passagem. Olha só, comprei a passagem, já aluguei a casa lá no Rio. Aí vou para Deus. Deus, eu vou para o Rio. Me unge, que eu vou para o Rio. Quer dizer, tem que ir antes. Tem que perguntar antes. Eu vou me envolver com essa abençoada aqui. Não se envolve com ela, não. Não, mas ela parece ser uma pessoa muito gente boa, senhor. É, mas eu estou vendo lá na frente. Isso vai te dar problema. Deus, ele interfere em tudo na nossa vida. Guarda isso. Todas as decisões que nós vamos tomar. Ah, não, Deus só opera em algumas situações. Papai, nós somos servos de Deus, escravos de Cristo, e em todas as situações da tua vida, por mínimas que sejam, é bom você perguntar a Ele, porque você não é dono do seu nariz. Amém? Então isso é princípio. Isso é princípio. Aí depois, não. Olhei, falei com ele. Como é que começa as coisas? Tem que ver o início. Então veja bem, olha a quebra de princípio. Ele fala assim, ó, vamos lá no início ver como é que é. Início, nem início, é que nem quando ele fala lá em João, né? No princípio, esse princípio de João é um princípio muito mais profundo do que Gênesis. É no princípio, lá quando o filho estava com o pai. Quando ele fala em princípio aqui em relação ao casamento, ele vai falar o quê? Vai falar assim, ó, o homem foi gerado, não foi? Como é que ele foi? Fez barro, e a mulher botou para dormir, e tirou a mulher, cerrou, quer dizer, quando usa, toda palavra que tem na Bíblia, ela merece ser observada. Sabe por quê? Porque ele cerrou. É doloroso, não nasceu de qualquer maneira, saiu de dentro dele, arrancou um pedaço. Sabe o que ele falou? Cerrou. E tirou a mulher da onde? Aí ele falou assim, essa é osso do teu osso. Quer dizer, é uma união, guarde isso, irmão, para que a gente não quebre princípio daqui para frente, porque talvez você tenha, porque eu sou ignorante em matemática, sou ignorante em medicina, mas na hora que a gente é esclarecido, ali começa a valer. Existe uma união visceral, guarde isso, união visceral. Mara tem um braço. Irmão Vinícius está ali. Aí eu falo assim, o braço do irmão Vinícius. Como é que ele está ligado ao corpo do irmão Vinícius? É uma união visceral. Guarda isso, não é especificamente para ninguém, mas para a gente aprender a não quebrar princípio. Aí eu falo assim, eu posso arrancar o braço do irmão Vinícius? Você entende o que é união visceral? Você sabe o que é? Não se separa. Eu posso arrancar o braço dele? O que seus irmãos acham? Até pode. Pode! Uma lesão. Pode! Posso arrancar o braço dele? Sim, eu posso. O varão pode arrancar. Arranca. Sabe o que vai acontecer? Ele vai sofrer. Eu não estou nem falando contra a salvação. Eu estou falando aqui que não vai ser salvo. Eu estou falando assim, ele pode arrancar esse braço aqui. Ele vai sofrer a vida toda. Escute. Vai sofrer por quê? Vai precisar, não vai ter. Vai ficar, quer comer, vai pegar com o pé. Então são vários fatores. Primeiro é que vai sangrar e vai ser uma coisa que vai doer sempre. Você entende o que é isso? Agora, plano B. Esquece plano B. Quando você for casar, Davi, quando você for casar, quando vocês forem casar, vai a Deus, porque Deus, guarde sempre isso é um princípio. Deus é... Quem já estudou sobre os atributos do Senhor? Os atributos. Então nós temos atributos que são comunicáveis e temos atributos que fazem parte da sua pessoa, né? Que são os incomunicáveis, né? O conjunto de perfeições do Senhor. Né? Então Deus é fiel porque Ele é perfeito em todos os seus atributos. Ele é perfeito. Onisciente, onipresente, eterno, imutável.
Ele é perfeito em todos os seus... Guarda isso, ele é perfeito em todos os seus atributos. Então, esse perfeito em todos os seus atributos, ele vai te dar um presente. Vou assim aqui, ó. Vou dar um presente para a irmã. Deus vai dar um presente para ela. Deus, o fiel, o perfeito em todos os seus atributos, vai te dar um presente, vai te dar uma dádiva. Como é que você acha que ele vai te dar? Deus é perfeito e ele não vai fazer nada que não é perfeito. Ele não vai te dar um negócio torto, manco, cheio de problema. Quando ele te der, ele vai te dar alguma coisa livre e desembaraçada. Isso é princípio. Nossos corações é que se enganam. Sabia? O nosso coração é treva. O seu, o meu, de qualquer um. E se nós formos guiados por sentimentos, por visão, por frio, por tesão, por não sei o quê, sabe o que vai acontecer? Tu vai dar sempre com burro na água e depois vai querer se justificar. Aí pega a Bíblia e vou fazer, porque está escrito aqui. Analisa, vê o fundamento. Isso é princípio bíblico. Quebra esse princípio e depois vai viver. Escuta o que eu estou te falando. Quebra esse princípio. É sofrer. Então, isso é várias, não é só em relação a tudo. Você não tem que sair daqui para ir para lá. Vai, pediu, vai só ficar lá rodando que nem um peru, sofrendo. Amém, irmão? Então, são dois serviços que causam dano ao ministério, que causam dano aos irmãos, irreversível. Você fala assim, por que é irreversível? Porque doutrina, escute bem, não é brincadeira. Depois que a doutrina sedimenta, seja qual for, depois que sedimentou, meu irmão, é muito difícil voltar, cara. Muito difícil. Você vê irmãos que são mancos, são coxos, e rodam. Você quer ajudar, você não consegue. Estou falando verdade, irmão. Pode se doer, mas é verdade. Por quê? Depois que entra, que deforma a mente, acabou. Acabou. É ruim, difícil de voltar. Porque as armas espirituais, escuta bem, as armas espirituais, elas têm poder. Isso é inegável. Para desfazer as fortalezas da mente. Quer dizer, são sofismas da mente. As armas espirituais não têm poder para desfazer? Tem. Agora, lê o texto todo. Desde que toda a obediência seja devida. É assim que se quebra. Não é assim, ó. Fortaleza, em nome de Jesus, sai. Fortaleza, faz campanha contra a fortaleza. Não é assim. Princípio bíblico é, qualquer fortaleza, ela pode ser quebrada na mente dos irmãos. Mas sabe o que acontece? Preciso de quê? De humildade, de descer, de receber para poder, meu irmão. Amém? Então, esse é um problema sério. Você vê que a apostasia ela vai estar em Tessalonicenses, a vinda do Senhor. A vinda do Senhor. Isso não vai mudar. Tudo que está escrito, ó, guarda isso. Está escrito aqui. Ó, assim como houve, haverá. Haverá? Haverá. Aqui está dizendo assim, ó, 2 Tessalonicenses, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ó. Isto não acontecerá sem que antes haja uma grande apostasia. 2 Tessalonicenses 2. Sabe o que significa isso? Vai haver. Apostasia é o que, irmão? É desviar da fé original, é sair da fé original. Sair da fé. Ó, você imagina, você crê em Jesus Cristo? Creio. Está firme no Senhor? Estou. Aí daqui a algum tempo você fala assim, e aí, como é que está? Não creio mais não. Você acredita que isso vai acontecer o quê contigo? Ah, não. Então ele tem que ter andado na verdade. Amém? Então, ó, quanto à salvação, quantas pessoas hoje tu encontra... Não, mas como é que você está salvo por quê? Pergunta assim, o que te leva a... Ah, não, eu passei pelas águas. Como é que é? Passou pelas águas. Eu fui batizado, irmão. Quer dizer, é salvo por uma liturgia. Tem pessoa que tem... Não, tomei uma... Eu não esqueci o nome do vídeo que você passou. O cara falou assim, ó, vacina.
Está só tomando uma vacina. Uma vacina, salvação, agora. Eu falei que. Então, você imagina a quantidade de gente que vai morrer. Escute bem. A quantidade de gente que vai para o inferno, crendo que está salvo. O ônibus da salvação, só para te dar um exemplo assim mais prático, né? O ônibus da salvação vai passar em Cabo Frio. É em Jerusalém. Fica em Jerusalém, permanece em Jerusalém. Aí eu vou para Iguaba Grande. Guabinha. Iguabinha. Fica lá em Iguabinha. Aí, olha aqui que vai passar, hein? Não, meu irmão, estou em Iguabinha, olha só. Estou jejuando, dizimando, não falta a um culto e estou aqui guardando a Iguabinha. O que vai acontecer? Vai ficar Iguabinha. Não vai, ele vai passar aqui. Então, quantas... Você vê que a esperança... Escuta bem, ó, a esperança de pessoas que não conhecem Bíblia, não conhecem fundamento bíblico, elas ficam esperando coisas que a Bíblia não ofereceu. E ficam esperando. A espera longa, o que traz? Estou esperando uma varoa. Aí, estou com 30 anos, estou chegando a hora. 50 anos. Dá tristeza, dá angústia. A espera é muito... Entendeu? Então tem muita gente assim esperando uma coisa que não vai ter. Pediste mal, né? Então, existem muitos irmãos no seio da igreja, escute bem, que tudo que eles sabem e que conhecem de salvação é teórico. Tudo que eles sabem de salvação é teórico. Não tem prática nenhuma. Quer ver? Abre a Bíblia em Mateus. Em Mateus não, Mateus 4. Versículo 17. Olha, isso é fundamento da fé, é princípio. Olha só. Ó. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino. Marcos, não precisa abrir não, Marcos 1, 14. Ó. Depois de João ter sido preso, veio Jesus da Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Marcos 1, 14 e 15. Ó, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e... Não vai mudar essa sequência, amigo. Se não arrepender, a sua fé, ela não vai aparecer, ela não vai existir isso, fé. Porque sem arrependimento, você não tem condição de crer. Arrependimento é fundamental. Sem arrependimento. Arrepender, meu irmão, é mudar o plano de caminhada verticalmente. Ia para o inferno, meia volta, vou ver. Quer dizer, se tu estava indo para cá, é um caminho totalmente contrário. A mesma palavra de um avião que vem batendo, vai pousar. Deu problema no pouso. O que aconteceu? Arremeter, volta para lá. Se está indo para o inferno, tu vai para... Então posições contrárias. Inferno e céu. Não tem lateral. Agora, olha João Batista. Olha como é que arrependimento é importante. Olha só. Que arrependimento até para os nossos dias. Que arrepender não é uma vacina. Tomou a vacina, arrependeu. E agora? Não arrepende nunca mais. Aí a gente vai tocar nesse assunto. Olha aí Mateus 3. Mateus 3. Versículo 1. Olha e coloca isso, que isso entre na tua mente e no teu coração. Ó, ninguém naqueles dias apareceu quem? João Batista. Pregando no deserto da Judéia, dizia, arrependei-vos, olha só, porque está próximo, porque até que o referido por intermédio do profeta Isaías, até o que, como é que está escrito aí? O referido. É o referido pelo profeta. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Então, o que tem a ver caminho do Senhor? Porque muita gente fala assim, Jesus veio preparar o caminho.
existe um caminho para ser feito aonde hoje? Vamos olhar isso de forma prática, né? Então, ó, Deus tem um coração desse irmão aqui, irmão Fabiano. Jesus quer habitar no coração dele, não é isso? A propósito. Então existe um caminho até o coração desse irmão aqui. Existe um caminho até o coração desse irmão aqui. Entende? Como é que esse caminho é feito? Arrependimento. Então, o arrependimento vai criar um caminho para Deus operar no coração dele. Uma via. Então, essa é a via. O caminho, ele é preparado como? Com arrependimento. Porque muita gente que caminho. Como é que é o caminho? O caminho é Jesus. Né? Então, a revelação prática disso é que Jesus, João Batista veio preparar um caminho, porque para João Batista veio antes de Jesus. Quer dizer, Jesus também pregava arrependimento. A primeira coisa que ele falou só foi o quê? Arrepender, para crer. Então aqui ele vai dizer, arrepende. E ele está preparando um caminho para que Cristo entre no coração das pessoas. Através de quê? Arrependimento. Né? Então, versículo 6, E João batizava, ele usava veste de pelo e tal, e versículo 6 assim, e eram por ele batizados, versículo 6, confessando os seus pecados. Então, confessar pecado é o próximo passo, é um passo quase que imediato ao arrependimento. Como é que você vai confessar pecado sem arrepender, irmão? Quer dizer, realmente eu não valho nada. Quando a gente chega a essa condição, então, confessar pecado é só quando não quero mais essa vida profana, maligna que eu levava. E aí começa um curso aqui, 6 meses. Então começou. Então o que vai acontecer? Versículo 8. Vendo ele, porém, versículo 7, que muitos fariseus e saduceus vinham o batismo, diz, raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Agora, olha o versículo 8. Produzir, então isso aí tem que sublinhar na tua Bíblia. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, muitos dizem batismo de arrependimento. Por quê? Porque você é batizado, porque a obra e batismo de arrependimento é uma obra do Espírito Santo. Guarde isso. A obra, ninguém consegue se arrepender, porque hoje eu estava um mar de almirante, aquele mar gostoso, aquele clima, eu estava tudo bem na minha vida, e aí eu resolvi me arrepender. Arrependimento é algo que só vem... escuta bem, até a vontade que a gente tem de louvar, você tem vontade de louvar às vezes, acorda de manhã assim, eu louvo mal, eu canto mal, mas eu canto no meu banheiro, mas eu para ninguém. Mas tem dia que eu acordo e eu louvo, né? Eu não ouço fazer isso aqui. Mas eu canto ao Senhor, eu bendigo o nome do meu Senhor. Sabe o que é isso? Até a vontade que a gente tem de adorar Ele vem dele. Eu gosto muito do Senhor, sabe por quê? Porque vem dele. Vem dele para ele. Você entende? Então isso aqui é sério. Tem que produzir, escute bem, para você ver como é que a coisa não é bem assim. Está salvo. Salvo não é teórico, não. Tem que ser prática. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Agora, por quê? Olha já. Versículo, olha, foco do 10 aí. O machado está posto à raiz das árvores. Quem sabe o que é árvore? Qual é a revelação de árvore? Te dá uma luz. Tem um cego que foi curado de 2 vezes, não vê? Um cego, foi curado de 2 etapas. Primeira etapa ele veio, foi lá, voltou. E aí, como é que está vendo? Estou vendo homens como árvore. Então aqui deve estar falando de homens, né? De pessoas. Está comparando. Então ele fala assim, o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore. Poxa, se a gente está falando lá, produzir fruto digno de arrependimento. Isso tudo, aqui tem um link, amigo. Né? A gente está... É o mesmo... Então, produzir, pois, fruto de arrependimento. O machado está posto. A árvore, pois, que não produziu o quê? Fruto de arrependimento. O que vai acontecer? O fogo, que fogo é? É lógico que quando você conversa com doutrina,
um calvinista, super calvinista, vai dizer, não, esse fogo é um tempo que você vai passar. Meu irmão, ó, todo tratamento que a gente tiver que receber, vai receber aqui. Nós só temos uma vida, senão daqui a pouco você entra até com reencarnação, né? É uma doutrina tão louca, né? Tratamento é aqui. Eu já ouvi dizer que não, você vai passar por um período de disciplina, não sei aonde, no inferno, depois, como é que é? Então, disciplina, meu irmão. Guarda isso, a gente só tem uma vidinha, hein? Ao homem foi dado apenas viver uma vez. Não vai nessa, não. Ao homem foi dado viver uma vez. Tu vai prestar conta dessa vida. Está com 10, está com 20, está com 15, está com 50, está com 70. É essa. Procura fazer alguma coisa, buscar o teu Senhor e responder a Ele. É agora. Não fica pensando, não, ainda vou ser disciplinado lá no inferno. Disciplina e correção é aqui, meu. A gente pode até passar uma eternidade conhecendo Deus. Segundo a palavra diz, né? Ele fala assim, ó, prossigamos no livro de... Prossigamos em conhecer o Senhor. Como é que é? Conheçamos e conhecer o Senhor. Livro de Oséias. É isso? Prossigamos. Quer dizer, esse prossigamos, conheçamos é aqui. Prosseguir em conhecer já é na eternidade. Amém? Mas não brinca com isso não, ó. É aqui. Teu tratamento, a tua correção é aqui. É uma vida só. Amém, irmão? Então o machado está posto nas águas. Tem que produzir. Tem gente que diz assim, né? Ah, eu sou filho de Abraão. Sou filho de Deus. Filho? Filho tem que ter característica do pai. Né? Imagina, eu sou negro. Aí aparece o meu filho aqui, louro de olho azul. Ou eu vice-versa, sou branco, aparece um filho negro. Quer dizer, como é que eu posso ser negro e ter um filho branco de olho azul? Quer dizer, nós passamos características para o nosso filho, é genético. Só que nós não somos filhos genéticos. Mas nós temos o Espírito Santo que vai formar essa carga, que ela não é genética, mas o Espírito Santo tem esse poder na nossa vida de trazer a realidade, o caráter de Cristo em nós. Esse é o trabalho do Espírito. Formar Cristo em nós. Está entendendo isso? Então, irmãos, quantas pessoas hoje são salvas, mas você não vê absolutamente fruto de arrependimento nelas? Não é isso? Quer dizer, nós não nos compete, escute bem, não vai sair por aí dizendo quem vai para cima e para baixo. Mas ele fala assim, ó, você vai conhecer a árvore pelo fruto. Você não tem que julgar, dizendo, se você vai para o inferno, a gente não tem que sair por aí dizendo isso. Mas você pode conhecer a árvore, isso não é pecado. Árvore boa. Né? Vamos abrir aí Mateus 7. Mateus 7, versículo 13. Então, olha essa relação aqui, irmãos. Existe sempre uma relação de proporção que ela não vai mudar, amigo. Não vai mudar, irmão. Então está assim, ó. Entrai, olha como é que está aí. Entrai pela porta estreita. Então existe porta estreita. Então tem uma palavra aí, diz assim, que conduz, né? Então, conduz ao que? A porta estreita. A vida, a porta estreita, conduz para a vida eterna, ó. Entrai pela porta estreita, a larga. Como é que está aí? Então tem duas portas, uma estreita e uma larga. Uma conduz à vida eterna e a outra conduz aonde? A morte. Então veja bem, nós temos duas portas, mas uma vai conduzir à morte e outra vai conduzir à vida. A que conduz à vida, ela é estreita, mas não é só a porta que é estreita. Ele vai dizer assim, o caminho é estreito. Que conduz para a vida. Então, muitas pessoas vêm por um caminho, sabe, do oba-oba. E aí, mané? Pá, com tudo que é porcaria do mundo.
Aí ele está achando que quando chegar na porta, ele pula para dentro. Ele vem aqui por esse caminho, pá, caminho de luxúria, de brincadeira, Aí de repente chegou, aí ele pá, pulou. E aí chegou na porta estreita. Tem caminho, se tu não vier por esse caminho, não chegará, não entrará, não, é o caminho que te conduz a essa porta. Quantas pessoas, isso são palavras que a gente ouve, e a gente assim, caminho, porta estreita, porta estreita. Mas ele vai dizer assim, ó, porta estreita, caminho estreito, a porta larga, agora conduz para, a porta larga conduz para a perdição. Esse da perdição, o que está escrito aí? E muitos são os que entram por ela. Proporção. Então, olha a proporção. Muitos ou poucos? Muitos. E essa porta estreita, qual é a proporção? Pouco. Isso vai se cumprir exatamente como está aqui. Não vai tirar nem pôr. Ou você se estreita e entra nesse caminho. Por que é estreito, irmão? Porque a nossa vontade não pode prevalecer nesse caminho. Esse é um caminho, ele é perfeito. Ele é perfeito. O caminho é perfeito. Nós temos que andar lá. Porque não adianta. Eu tenho apalpado o caminho. É isso que eu tenho feito. Aqueles que estão, os que são chamados para o presbitério tem a ver com a palavra. É isso? Então a gente vai lá, biblicamente, vai olhar, vai se aprofundar, vai orar para você. Agora, eu sinto muita dificuldade de andar lá. Teu caminho é caminho de bênção? Não. Escuta o que eu estou te falando, isso é mentira. Teu caminho é caminho de treva. Agora, lá que é o caminho de bênção, tu tem que andar lá. Deus vai abençoar teus caminhos. Deus não abençoa teus caminhos não, irmão. Os caminhos abençoados, anda nesse caminho aqui, é aqui que tu é bênção. Se tu andar no teu caminho, é caminho de treva. Deus não abençoa teus caminhos não. É lá, o caminho abençoado é esse aqui, estreito e apertado. Por isso que ninguém quer andar por ele. Poucas pessoas vão andar por ele. Amém? Agora, olha a sequência, o que vai acontecer. Ó. Versículo 15. Quer dizer, é uma sequência que ela merece ser... Né? Você tem que estar atento a isso. Ó. Qual é a próxima? Ó, acautelai-vos dos falsos profetas. Ó, falso profeta. Que vos apresenta, como é que é? Disfarçados em ovelhas. Mas dentro são lobos devoradores. Agora, olha de novo aqui, ó. Lembra que o machado está nas árvores, que a árvore que não dá fruto, vai para o fogo. Olha esse aqui, ó. Pelos seus, como é que está a palavra aí? Pelos seus frutos, os colhem-se porventura. Olha aqui. Colhem-se porventura espinho. Uva, né? Ou vai tirar coisa boa de cardos e abrolho? Lugar que tem que dar espinho vai dar uva? Não vai. Amém? Então ele vai dizer assim, ó. Assim, pois, toda árvore boa tem que produzir bom fruto, amigo. Isso não tem, é matemática exata. Árvore boa, árvore arrependida, árvore... Porque isso tem a ver com arrependimento. Lembra de João, né? Arrependei-vos e crede. Não sai por aí dizendo que é filho de Abraão. Dá fruto, hein, amigo? Dá fruto desse batismo, senão vira só um banho. Tem pessoas que passaram pela água e só tomaram um banho. Um banho de liturgia. Mas o velho homem continua lá. Exatamente como entrou na água há 20 anos, 30 anos. E isso é sério, né? Aliás, tudo é sério, né? A árvore boa produzir bom fruto, a árvore mal produz mau fruto, ó. Então, versículo 18, ó, não pode. Então, ó, não pode. Árvore boa produzir fruto mal, nem árvore mal produzir fruto mal, fruto bom. Ó, toda árvore, olha de novo aqui, ó, mesmo texto, ó. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada, a mesma palavra, não é? Que a gente leu lá, né? Cortada e lançada no fogo. Agora, olha a sequência, ó. 21. Tudo no mesmo texto, ó. Você vê que isso tudo está interligado, não está aqui à toa. É um crochê. Está aqui, faz parte do mesmo texto, da mesma revelação. Ó. Nem todos
que me disse, entrarão no reino de Deus. Mas aqueles que fazem vontade é governo. Onde você vê vontade aqui, Jesus desceu do céu para fazer o quê? A vontade do Pai. Então ele desceu do céu para... É o único homem que andou debaixo do governo de Deus. Foi assim que se estabeleceu o governo na terra. O governo, o reino é governo. Como é que o reino se estabeleceu aqui? Através de uma pessoa, que a única pessoa em todo o planeta que até hoje veio à Terra para fazer exatamente tudo que o Pai queria que fosse feito. Ele é o único homem que obedeceu plenamente ao Pai. Porque ele desceu para fazer a vontade do Pai, para estar em governo absoluto e pleno com o Pai. É assim que se estabeleceu o governo de Deus na Terra, através da pessoa do Filho de Deus. Né? Amém? Então, ó, quem vai entrar no reino? Aí, reino aqui, irmão, não é só, porque é um reino futuro. Aqui está falando de... Está falando de quê? Quem vai entrar no reino? Lógico, está falando de salvação. Está tudo isso incluído nesse pacote. Ó, entrar no reino, falar a vontade, só aquele que faz a vontade, que está no céu. Ó. Muitos. Olha de novo, proporção. Essas proporções, elas vão ser modificadas? Não, porque não foi Milton que falou. Ó, muitos naquele dia onde dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado. Profetizado tem a ver com revelação da palavra, né? Amém? Profetizado não é só isso que te digo. Né? Profetizado em teu nome, expeliu o demônio, tal. Mas aqui está assim, ó. Então lhes direi, nunca vos... Não houve relacionamento. É isso que ele está dizendo. Conhecer é isso, né? Ah, eu conheço a irmã Whitney. Passo pela rua, e a irmã Whitney, como é que vai? Como é que vai, irmão meu? Tudo bem? Porque a gente se conhece, né? Temos um relacionamento de servos de Deus, não é isso? Como é que você vai conhecer, falar com a pessoa que você não conhece? Como é que você vai se relacionar? Isso tem a ver com relacionamento. Assim, ó, você não me conhece. Nós nunca tivemos relacionamento. Você está entendendo aqui? Mesmo e apesar de dizer que profetiza, de não sei o que, curou, expulsou demônio. Mas Deus não conhece ele. Qual é o problema aqui, irmão? Prática. Olha só. Vós que praticas a iniquidade. O que é iniquidade? Lembra sempre de Ezequiel 28. Quebra de princípios. Quebra de princípios. Quebra de princípio. Quebra de princípio. Você acha que isso é bênção? Até quando? Nós temos um caminho espiritual para andar. Isso é muito virtual, não é? Como é que é um caminho? É igual pegar uma... Você vai pegar um carro agora, vou pegar a Luísa, pega um carro agora, dá um carro na mão de Luísa. O que vai acontecer? Luísa tem 90,9%, 100% de chance de bater ali. Na primeira curva ela vai bater. Por quê? Não conhece regra de trânsito, não sabe como é que passa a marcha, não sabe se é automático, não sabe não sei o quê. Aí vê o sinal vermelho. Vermelho é a cor do meu coração. Vou passar com minha família toda voada nesse vermelho, porque eu adoro vermelho. Meu sapatinho é vermelho. Mas sou muito boa no carrinho de bate-bate. Sabe o que vai acontecer? Luísa pode pegar um carro, bater e matar a família toda. Por quê? É verdade. Estou falando aqui, né, Luísa? Ilustrando. Mas estou falando ilustrando. Se você pegar um carro sem dirigir, sair dirigindo sem... Então você não conhece trânsito, não conhece sinal de trânsito. Não conhece... Imagina, verde. Verde. Verde, eu vou dar-lhe uma freada, porque verde é um negócio assim que, sabe, verde, quero verde. Freio, o nego engaveta você com tudo no sinal verde. Então, o mundo espiritual é assim, ó, o mundo espiritual, por isso que a gente estava falando recentemente sobre casamento, sobre isso. Não, isso não é brincadeira. Não, porque irmão meu falou, não, eu vou fazer assim mesmo, porque eu sou teimoso. Mas não, tu vai sofrer. Se tu for contra isso aqui, vai sofrer. A vida toda sofrendo. Não tem como dar jeito. Tem coisas, tem situações na nossa vida, porque às vezes você toma uma decisão assim, né?
Ah, eu vou comprar um carro amarelo ou vermelho. Você vai influir em alguma coisa na tua vida espiritual? Ah, eu vou comprar pão. Eu vou comprar pão careca ou pão vermelho? Pô, mas pelo amor de Deus, tem decisões na tua vida. Tu vai, ó, é para sempre. Ó, tem duas palavras que quando eu era ímpio me deixava arrepiado. É nunca mais e para sempre. Eu ficava ímpio. Ó, nunca mais. Ah, eu gosto disso, eu gosto de nunca mais. E para sempre. Eu detesto isso. Mas é assim a vida. É nunca mais e para sempre. Nunca mais você pode cometer esses delitos. E olha, você tem que ser um servo de Deus para sempre. É escravo para sempre. Então não tem vontade. Estão entendendo isso? Então você tem que aprender, meu amigo, como é que você deve dirigir a sua vidinha espiritual. Senão você vai estar sempre esbarrando nas coisas, tupicando, como se você estivesse andando de noite. Pá! Nós precisamos andar de dia, vendo claramente, dirigindo, né? E nosso coração ele é extremamente contra a vontade de Deus. Nossos sentimentos são contra. É uma batalha dentro de nós. O espírito está dentro de você, não está? O que ele faz? Milita contra a carne. O espírito é contra a carne. E carne? Contra o espírito. Então você já acorda. Se as coisas não estiverem bem alinhadas na palavra, se você não sofreu um processo de arrependimento diário, constante, porque não é só arrepender lá, nem uma vacina, não. Arrependimento é sempre. É sempre. Sabe o que vai acontecer? E tem gente que eu vejo isso assim, parece que tem um urso domado, né? Hein? É um urso. Cadê? Não está morto não, é o urso. Ó. É o urso. De vez em quando. Aí ele fica meio domado ali. É um urso. Não, o urso não está morto, não. Outro dia eu ri muito com uma situação. Eu fui falar de meu parente, né? E ela trazer um parente para cá, né? Aí fui falar para um outro parente meu, muito próximo. Falei assim: ó, tô querendo levar esse parente meu para ver se deixa ele lá em casa um tempo, para me ajudar ele. Ele falou assim: Milton. Ele falou assim: ó, eu vou te contar uma história. Aí ele me contou assim: conta para mim não trazer o parente para cá. Eu falei assim: mas conta aí, Fábio, o que foi? Ele falou: ó, vinha um casal com 2 filhos. Aí parou na estrada. Aí viu uns gatinhos, filhotinhos, 2 gatinhos. Aí ficava brincando com os gatinhos. Aí o cara falou assim: amigo, vou levar os 2 gatinhos. Aí o cara falou assim: meu irmão, olha só, isso não é gatinho, é onça. Aí, não, mas vou comprar assim mesmo. Aí o cara disse: não, me dá o dinheiro, é 200 conto cada um. Aí quando o cara estava no carro, ele falou assim: ó, lembra sempre, hein? É onça. Meu irmão, urso é urso. Lembra? Dá para levar para casa? É onça. Quer dizer, meu irmão, só Deus para transformar o sujeito, cara. Senão tu é onça. Lembra? É onça. Não... Qualquer hora vai te dar vai te comer. É isso que eu estou falando. Olha, leva para cá, mas fica sabendo, né? É onça. Então, irmãos, isso no nosso dia a dia, a gente tem que aprender a discernir essas coisas. Então, ó, voz que pratica a iniquidade. Ele vai, não podemos estar quebrando o princípio, lembra sempre do carro, carteira. Toda vez que você infringir uma regra no mundo espiritual, não, foi o irmão Tim Tong que falou. E falou que não, que pode. E Satanás faz isso, né? Pode. Ó, se comer, certamente morrerás. Aí vem lá o falso profeta. Ele está nesse negócio. Morrer que nada. Vai ficar forte, bonito. Faz, quebra mesmo, sabe? Quebra esse princípio mesmo, porque isso é banalidade. É assim. É coisa à toa. Guarda isso, ó. Nós estamos vivendo num mundo espiritual. E isso não é brincadeira. Muitos irmãos acham que isso não é brincadeira, não, irmão. É graça, mas é governo também. Amém? Então, depois você vai ver lá os que ouvem, que aplicam a palavra do Senhor, né? Agora, veja como é importante, irmãos, a palavra arrependimento. Você vai ver que tem servos de Deus, mesmo depois, eles não conseguem, já viu? Essa palavra, que horas tem?
Ah, perdão. Então, vamos só aqui, ó. O Hebreus 2. Vamos fechar, então, em Hebreus 2. Amém? Hebreus 2, 1. Ó, como a palavra de Deus ela deve ser ministrada para a criança. Porque a criança ela entende igual. Porque às vezes eu já congreguei em lugares que as crianças ficavam no depósito, né? Fazendo papel, e brincando ali. Lá. Ela não aprende nada. Fica ali com gente vigiando, que é os filhos, e dá um monte de papel, algodão doce. Criança tem que estar ouvindo a palavra de Deus, serve para adulto, para criança, para velho, para tudo, mas a palavra é a mesma. Está entrando nele que é uma bênção, está entrando nela que é uma bênção, entra no meu filho que é uma bênção, eles escutam perfeitamente. Em pouco tempo eles vão dar fruto, porque eles são melhor que a gente nesse sentido. Nosso coração é tudo poluído, né? Mas o deles não, é um coração puro. Né? Então ela diz assim, ó, porque por esta razão importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Então, se apega a essas verdades ouvidas, aplica elas, para quê? Para que você não se desvie dela. Se está escrito aqui, por que está escrito assim? Porque muitos ouvirão a verdade, terão contato com o Senhor, mas não vão, eles vão... Não prestar atenção. Agora, ó. Se, pois, olha o versículo 7. 2. Delas, jamais. Então, guarda, todo esse texto tem que ser jamais. Em tempo algum, devemos nos desviar das verdades que já foram ministradas pelo Senhor em nosso coração. Se apega, irmãos, a essas verdades. Amém? Então, ó, versículo 2, ó. Se, pois, se tornou firme a palavra, como é que está aí? Falada por meio dos anos. E toda transgressão ou desobediência recebeu o quê? A justa retribuição. Justa retribuição. Como? É para você e para mim, é para nós. Ó. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Por que você acha que está escrito isso aqui? Você pode se negligenciar. Bom, lógico que a gente tem irmãos que vêm da bola de neve. Aqui a gente precisa tratar. Esquece doutrina aqui. É isso aqui. Está escrito aqui. Todos nós temos que aprender uma coisa assim. Nós não temos que... É bíblico. Temos que crer em tudo que é bíblico. Crer. Que às vezes você fala assim, irmão fulano, eu tinha um irmão que às vezes ele tem muito mais conhecimento que eu, assim, bíblico, eu falava assim, ele é muito mestre. Aí eu falava assim, irmão, isso aqui. Eu disse, não, peraí que eu vou analisar, depois eu te digo. Analisar, pô, varão? Não está vendo isso aqui? Não, tem que... Porque é cheio de pegadinha você. Porque eu sou dessa linha. Eu sou dessa linha de pensamento. Se eu disser que isso aqui é amém, eu posso quebrar toda a minha linha de pensamento. A linha doutrinária que eu sigo. Nós não somos de Silas. Nós não somos de Paulo. Nós não somos ninguém, irmãos. Olha só, guarda isso. Ninguém é lavado com o sangue de Paulo. Ninguém é batizado em nome de Apolo. Um semeia e o outro vem e rega. Mas nem Paulo é nada. Quase nem é Paulo, né? Nem Paulo é nada, nem Apolo é nada. Então existia uma divisão em Éfeso esquisita. Os que são de Cefas, os que são de Paulo, os que são de Apolo. Por quê? Pergunta, você já fez essa pergunta? Por que existia essa divisão em Éfeso? Eu já vou concluir. Por que existia essa divisão em Éfeso? Quem gostava de Paulo? Vamos ver se a gente consegue, pela intuição bíblica. Intuição, isso não é pecado não, mas vamos intuir biblicamente, pelo que você já... Os mais estudiosos e tal. O de Paulo gostava o gentil. Porque o evangelho de Paulo foi ao gentil. O grego,
o francês, o italiano, o americano, eles se identificavam muito com Paulo. Paulo é o meu preferido. Nós não podemos preferir pregador, não. Paulo é o meu preferido. Por quê? Olha o coraçãozinho, tem uma ponta de treva, sabe? Uma tendência carnal. Aí gostava. Quem gostava de Cefas? Cefas é Pedro. Quem gostava de Cefas? Vamos lá. Tiveram embate terrível. Por quê? Teve um embate entre Cefas e Paulo. Por quê? Porque um foi ministrar, aí daqui a pouco deu choque. Porque ele foi ministrar a casa de Deus, ao judeu. Quem gostava mais de Cefas? O judeu, pô. Os judeus que saíram do judaísmo e se converteram ao cristianismo. Esses tinham uma quedinha por Cefas. Não é isso? Quem gostava mais de Apolo? Quer dizer, tinham misturado com todos eles ali, tinham filósofos, gente que veio da filosofia, que gostava da filosofia, que lia, que se informava, que não era um pescador tosco como Pedro. Então eles anelavam mais com Apolo. Você entende? Então, dá eu gosto, no final dá problema, amigo. Eu sou de Paulo. E você? Não, eu sou de Apolo. Adoro Apolo, porque Apolo se identifica com Apolo. Eu me identifico com Cefas. Aí entra Paulo rachando. Ele falou assim, vem cá, eu queria fazer 2 perguntas a vocês. E as 2 perguntas já acertou tudo. Não era como é que Paulo era dirigido pelo Espírito. Vem cá, vocês são batizados em nome de Paulo? Hein? Foi o sangue de Cefas que lavou algum de vocês? Pronto, resolveu o problema. E está errado se você disser assim, ó, eu sou de Cristo. Está errado. Sabe por quê? Nós somos de Cristo. Isso é o mais adequado. Né? Amém? Nós somos de Cristo. Então, Paulo semeia, Paulo rega, mas ninguém é de fulano nem de Beltrano, não. Nós somos de Cristo. Todos nós somos de Cristo. Amém? Vamos orar? Então, ó, não vamos negligenciar tão grande salvação. Precisamos dar fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento. Isso tem que acontecer, irmão. A palavra tem que tratar nosso caráter. Há pontos em nossos caráteres, no meu, no teu, de qualquer um aqui. Nosso caráter está... Ou você acha que está bom o teu caráter? Vamos ver. Está bom o teu caráter? Não está. Nós entramos num hospital Sem alta. e não vai ter alta, amigo. Amém? Estamos em tratamento. Pedir a um irmão que faça oração, então.